Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nós fazemos parte da nova aliança, pois as leis de Deus estão escritas em nossos corações. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais Deus ele vive dentro de nós. Ele habita os nossos pensamentos, ele habita os nossos comportamentos, diferente da antiguidade, de quando Moisés teve que subir no monte para trazer as leis de Deus escritas sobre uma tábua de pedras. E o mais interessante é que a segunda tábua de pedra já escrita, porque a primeira ela foi quebrada. Porque quando Moisés desceu, o povo estava idolatrando um bezerro de ouro, porque acharam que ele estava demorando. É na nossa impaciência, é todas as vezes que nós queremos fazer do nosso jeito, que nós acabamos deixando o Senhor de lado, deixando o amor de lado e colocando o acaso no lugar dele. E por acaso, alguma vez alguma coisa deu certo na sua vida? É sempre na imaginação as coisas sendo melhores do que nos acontecimentos. Mas nós temos um privilégio, Jesus, que fez um sacrifício por nós, um sacrifício onde os nossos pecados eles foram perdoados. Quando a gente lê o livro de Hebreus, uma coisa fica bem clara, porque Paulo ele começa a pensar na forma que os antigos viviam, na forma que os sacerdotes se purificavam. Então, ano após ano, eles tinham que fazer sacrifícios de purificação. É como se o pecado ele nunca passasse. É como se eles nunca se sentissem perdoados por Deus. O tempo todo eles tinham que estar oferecendo aqueles sacrifícios e lembrando de tudo que eles fizeram. Mas ele chegou a uma conclusão. Se eu me sinto que sou perdoado, por que eu preciso oferecer um sacrifício de novo? E aqui vem uma coisa que me chamou a atenção. Se você tem orado, se você tem pedido perdão para Deus e você sente que foi perdoado, por que continua pedindo perdão pelas mesmas coisas? Então, se Cristo morreu por nós e o seu sangue lavou os nossos pecados, e eu me sinto perdoado por Deus, eu já não preciso mais ficar me culpando. Eu já não preciso me olhar como isso, como aquilo. E não é uma questão das pessoas acharem isso. Se você sente, esta é a verdade. Porque se você sente na presença do Espírito Santo, é o próprio Jesus dizendo para você: eu te perdoo. Está tudo bem. Como ele disse para a mulher: vá e não peques mais. Então nós temos que colocar um significado maior na nossa vida. E diferente de Moisés, que precisava de uma placa para lembrar das leis de Deus, essa placa hoje está escrita dentro dos nossos corações. A lei de Deus está escrita em nós. Mas como que as pessoas podem ler essas placas? Através do nosso comportamento, através das nossas palavras, através da nossa vida, através da nossa paciência, da nossa esperança, através de como nós agimos com os outros. Porque aonde tem esperança, tem Deus. Porque toda espera sem Deus causa sofrimento, causa ansiedade. Mas a espera no Senhor, ela é diferente. Porque nós temos paz, nós temos paciência, nós temos alegria, nós temos gratidão, pois nós reconhecemos que ainda que estamos esperando algo, nada nos falta, e isso é motivo de grande alegria. Então, às vezes a gente pauta a nossa vida baseada em um acontecimento, mas o que seria depois disso? Será que nós deixaríamos o Senhor de lado? Será que nós deixaríamos de louvar e de adorar? O que iria mudar na tua vida? Se a gente vai lá em Hebreus 10, versículo 16 a 18, a
palavra ela diz assim: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. O final da passagem é justamente o que eu disse. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de ofertas para tirá-los. Quando os pecados eles são perdoados, eu já não sinto sentir a necessidade de ficar me martirizando, de ficar me culpando. Tudo bem, acabou. O que você poderia fazer agora? Agora nada. O que você poderia fazer antes? Muitas coisas? Sim. Estava com Deus? Não podia fazer nada, pois sem Deus nada nós podemos. Então nós começamos as coisas todas erradas. E quando tudo dá errado, nós queremos reclamar e perguntar para Deus por que não deu certo. Não deu certo porque Deus não estava lá. Então não é um caso da gente voltar lá e tentar refazer tudo de novo. Porque não tem jeito da gente refazer o que passou. Não tem jeito da gente chegar em outras pessoas e abrir a cabeça delas e falar assim: olha, aceita Jesus. Porque Jesus precisa escrever a lei primeiro dentro dessas pessoas. Então, se hoje você se sente mais perto de Deus, é porque você deu espaço para Jesus escrever dentro do teu coração, escrever dentro dos teus pensamentos. Cada vez que você ouve esse devocional, você está deixando Deus escrever a lei de Deus dentro de você. Então você não vai mais esquecer dela. Mas isso depende de você, depende da relação que você quer ter com Deus, depende do quanto você tem consciência que essa vida ela é passageira, do quanto Deus faz bem para nós, diferente das pessoas onde a maior parte do tempo elas fazem mal. Olha o que Deus diz: quando esse tempo chegar, o Senhor, o que o Senhor vai fará nesse tempo? Eu porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Então esse incentivo que a gente faz da palavra de Deus todos os dias, Jesus ele vai escrevendo a palavra dentro de você. Por isso que às vezes você ouve alguém dizendo alguma coisa, ou vê uma situação, alguma coisa e já lembra da palavra. Porque essa palavra ela está escrita dentro de você, dentro do teu coração. E você tem a necessidade de todos os dias buscar essa palavra para poder se sentir bem. Porque ainda que você tivesse todas essas palavras dentro de você, sem a luz de Cristo, sem a presença dele, nós não conseguiríamos ler. Então Cristo ainda ele continua sendo necessário. E às vezes é essa autonomia que a gente não entende. Você quer alcançar o sucesso para quê? Para que você tenha liberdade? Tudo bem, pode ter uma liberdade financeira, mas a liberdade espiritual, ela nunca será conquistada. Nós sempre seremos dependentes de Deus. Nós sempre precisaremos do amor de Deus. Não importa a idade da pessoa, ela sempre vai ter a necessidade de comer, independente da classe social, da forma que ela vive, se tem isso ou tem aquilo, se é abençoado ou não é, se acredita ou não acredita. Tem coisas que são necessárias. Tudo bem, tem pessoas que rejeitam ao Senhor, sem problema nenhum. Só que elas já vêm pagando esse preço dia após dia, como nós pagamos também esse preço. Todas as vezes que nós decidimos simplesmente apagar a luz e esquecer dessa lei que está dentro de nós, para viver os nossos interesses, para contrariar aquilo que Deus diz, é justamente isso que acontece nas nossas vidas. Os nossos sentimentos, eles acabam ficando todos negativos, todos destrutivos, assim como os nossos pensamentos. Mas basta Cristo vir e aquela luz novamente ser acesa e nós conseguimos ler e nos arrepender, pois nós acabamos sempre enganando uma pessoa que nos ama, uma pessoa que faria tudo por nós. Quem de nós poderia dizer que morreria por outra pessoa?
Talvez uma mãe por um filho ou por alguém que você ama muito, mas morrer por aqueles que você não gosta, por aqueles que não merecem, isso não faz parte de nós. Dentro de nós, normalmente, existe a ganância, a vontade de querer guardar e não dividir, a vontade de deixar as outras pessoas sofrendo. Mas olha o que Deus diz. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Então, se Deus ele pode não lembrar mais do que nós fizemos, é sinal que nós fizemos algo no passado e foi mal, porque a bondade só pode ser feita com Deus. E essa é a questão. Quando você está conhecendo alguém novo, você quer que dentro dessa pessoa e na mente dessa pessoa exista o quê? O bem ou o mal? Eu quero uma pessoa boa, eu quero que exista o bem. Tá bom. Mas eu posso reconhecer o bem através das palavras dessas pessoas. O que será que tem no coração dessa pessoa? Será que ele faz parte da nova lei de Deus? Ou não? Ele busca de novo os interesses. Tem pessoas que a gente olha que elas já se relacionaram, já casaram, já separaram diversas vezes. Elas não entenderam o principal. Sem Deus não dá certo. E não é o Deus no outro. E às vezes a gente acha que isso, eu tenho que encontrar alguém bom. Não, você tem que ser a pessoa boa primeiro. Porque se você não for bom, você não sabe o que é perdoar. Porque é perdoando que se é perdoado. Então tudo aquilo que Jesus nos ensina, nós praticamos. Porque quando nós oramos, nós olhamos para dentro de nós. Quando nós louvamos a Deus, quando nós lemos a palavra, nós lembramos o que é o certo, o que é o errado. E assim nós praticamos. Então, às vezes, nós ficamos sem falar com uma pessoa, não porque nós gostamos de ficar sem falar, mas porque a outra pessoa não entende. Olha para você ver que se Deus estivesse no meio da causa de ambos, ela seria resolvida instantaneamente. Porque é uma batalha espiritual, existem brechas, existem coisas que nós não entregamos para Deus, existem. E é assim que Deus ele vem nos aperfeiçoando no dia a dia. Agora, se você não lê a palavra, se você não a pratica, se a outra pessoa que você convive também não, como que você quer que tenha harmonia? Como que você quer viver em paz, se a paz é um dos frutos do Espírito Santo? Se a gente continua lendo a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 3, versículo 2 a 4, a palavra ela diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Uma coisa que eu sempre falo, que a nossa vida é a primeira Bíblia que uma pessoa que não crê lê, porque ela vai olhar os nossos comportamentos e vai ver que eles são diferentes das outras pessoas. Ela vai ouvir os nossos conselhos ou os conselhos de Jesus ditos na nossa voz e vai ver que aquilo não vem desse mundo. E olha como Paulo fala: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Então, o ministério de Paulo, ou os ensinamentos de Paulo, ou os ensinamentos de Jesus Cristo, porque a gente precisa ir arrancando a igreja até chegar em Jesus. Então é o que eu sempre falo, é o devocional do Gabriel? Não, é o devocional de Cristo. Quando você compartilha alguma coisa, é o devocional do Gabriel? Não, é o devocional de Cristo. O ministério era de Paulo? Não, era o ministério de Cristo. E o que aquelas pessoas viam no comportamento, ou o que aquelas pessoas liam, era Paulo que tinha escrito com tinta? Não, era o próprio Espírito Santo que escreveu nessas pessoas. Então olha que como o Espírito vem agindo nas pessoas, essa carta ela é passada de um para o outro. Pensa, eu gostava muito de uma dinâmica na igreja, onde a gente entregava velas para as pessoas, e todas essas velas elas estavam apagadas, e sobre o altar existia uma vela acesa, e aquela vela simbolizava Cristo.
E aí a gente vinha como uma pessoa, chegava em Jesus Cristo, se arrependia dos pecados, pedia perdão para Deus e deixava que o Senhor escrevesse dentro dele a lei de Deus, para que as suas palavras fossem as palavras de Cristo, para que o seu comportamento fosse o comportamento de Cristo. Então é como se aquela vela apagada agora estivesse acesa. Então existia a vela de Cristo e aquela outra vela que agora está acesa. E essa pessoa, ela poderia ir para outra pessoa e anunciar a salvação. E também essa pessoa ser escrita através do Espírito Santo. Então, ao invés de uma vela acesa, tinha duas. E através dessa segunda vela, uma terceira. Da terceira, a quarta, da quinta. Daqui um pouco, todas as pessoas dentro daquela igreja estavam com a vela acesa por causa de uma pessoa. E assim também é a nossa vida. Nós temos que entender o nosso papel, o nosso chamado, que é justamente esse, de encontrar as velas apagadas e anunciar as boas novas do reino de Deus. E caso essa pessoa aceite, a chama de Cristo estará nela, porque não é nós que damos o fogo, não faz parte de nós. O fogo é o Senhor. O fogo é o altar de Deus. O fogo era onde o sacrifício ele era queimado, para demonstrar que aquelas pessoas, elas adoravam e elas estavam arrependidas. Mas hoje nós temos um sacerdote, nós temos uma nova lei, uma nova ordem de sacerdotes, e esse é Jesus. Então ele mudou e colocou dentro de nós essa responsabilidade de ajudar ele a encontrar outras pessoas. Então essa carta que está escrita dentro de nós foi uma carta escrita com o Espírito de Deus, e ela já não é mais uma tábua de pedra, mas é uma tábua de carne, e são os nossos próprios corações onde a lei de Deus ela está guardada. E nós temos confiança no Senhor, nós temos confiança em Jesus Cristo, e nós nos sentimos perdoados. Eu acho que essa é a parte mais importante, não é você orar, mas se você se arrependeu, você se sentir perdoado, porque se você tem orado e não se sente perdoado, é porque você não se arrependeu. E arrependimento é aceitação. Então, se eu não aceito as coisas que acontecem, ou se eu quero que a justiça seja do meu jeito, que a justiça seja no meu tempo, que as coisas acontecem da forma que eu quero, e eu sofro por isso, então é sinal que ali é preciso ser trabalhado. Aquela parte de você precisa ser apresentada ao Senhor para que o Senhor possa fazer novas anotações, dizendo, olha, esse comportamento não, esse sim. Isso daqui é uma brecha para o inimigo entrar na tua vida, isso é uma porta que se fecha. E você não está fechando uma porta para mim, você está fechando uma porta para o mal. Então nós temos que tomar um posicionamento. E às vezes, naquilo que nós lemos, nós condenamos a nós mesmos, e é normal. É normal. Até que nós entendamos completamente todas as coisas que vêm de Deus. Porque enquanto a gente não aceita, enquanto a gente questiona, enquanto a gente tem medo, enquanto a gente simplesmente tenta lutar sozinho contra aquilo, as coisas continuam não funcionando. Então aceitar já não é mais uma escolha, é o único caminho. Porque depois que eu aceito, eu deixo de questionar, eu paro de reclamar e eu começo a trabalhar sobre o problema. Se é que é um problema. Talvez seja um problema que eu criei, talvez seja uma dependência que eu criei, talvez seja um problema que eu criei. Você não precisa mais fumar, você não precisa mais beber, você não precisa mais da droga, você não precisa mais do remédio, você não precisa mais de nada, desde que você sinta que Cristo te perdoou. Porque você vai sentir a paz pelas coisas certas, você vai buscar a palavra pela razão certa, você vai começar a mudar a tua vida de uma forma correta. Não porque outras pessoas te disseram, mas porque o próprio Cristo, através do seu amor, através do seu exemplo, ele vai colocando dentro de você os melhores pensamentos possíveis. Então você já não fica desesperado quando uma pessoa diz que ela já não te quer mais. Amém. Se você não quer, amém. Eu tenho que estar perto de quem quer estar comigo. E essa é a mesma relação que eu sempre falo para vocês que nós devemos estar com Cristo. Não uma relação de filhos interesseiros,
onde só buscam a bênção, a prosperidade e outras coisas, mas nós gostamos de estar na presença do Senhor. Nós não buscamos Deus pelo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele é. Existe uma diferença nisso. Você querer estar perto de alguém porque alguém pode te dar algum benefício, ou você estar perto de alguém porque você gosta daquela pessoa. Nós temos que rever as nossas relações. Isso é um ponto de urgência, porque enquanto as nossas intenções forem erradas, as nossas relações elas são erradas. Porque se passa um tempo e eu percebo que aquela pessoa ela queria alguma coisa e depois que ela recebeu ela sumiu, isso não é relação, isso é interesse. Porque o amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Só que o amor só existe onde está Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos fazer parte dessa nova aliança de Deus, dando todo o espaço possível para que a lei de Deus ela seja escrita em nosso coração, para que nós possamos buscar também a palavra de Deus todos os dias e ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que esse Espírito modifique a nossa mente, os nossos sentimentos e o nosso coração, para que Jesus ele possa entrar dentro da nossa casa, para que Jesus encontre um espaço todos os dias na nossa vida, para que nós possamos louvar a Deus, adorar a Deus e que essa breve vida ela possa ser um exemplo de tudo aquilo que Deus prometeu a nós e que nós possamos continuar encontrando essas velas apagadas e graças ao amor de Deus, à luz de Deus, nós consigamos ajudar essas pessoas a serem velas acesas como nós somos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.